28. Setenta e três. Do verso 25 ao 28. Vocês podem acompanhar que eu vou fazer a leitura. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Amém. Peço agora que o presbítero Edson faça uma oração. Amado e bondoso Deus, que bênção estarmos na Tua casa, Senhor. Que bom é levantarmos no Teu dia, juntarmos a família e vermos nos juntar aos demais queridos irmãos da Tua família também e adorarmos juntos o Teu nome, ouvirmos a Tua santa instrução. Ó Senhor, que bênção fizeste conosco para que pudéssemos ter isso na nossa vida. Muito obrigado. Abençoa-nos e visita-nos nesta manhã. Abençoa os irmãos que estão vindo ainda, traze-os em segurança, nós te pedimos. Ó Deus, alguns irmãos que não poderão vir hoje, quem sabe alguns enfermos, outros em viagem, e quem sabe também, Senhor Deus, até alguns desanimados, cansados na fé. Ó Senhor, visita cada um. Em nome de Jesus, visita conforme a Tua graça multiforme, abençoa, anima os cansados em nome de Jesus, Senhor, para a glória do Teu nome. E nesta manhã eu te peço, fala com cada um de nós, mais uma vez, pela Tua santa palavra. Em Cristo oramos ao Senhor com toda a gratidão. Amém, Senhor. Amém. Vamos dar continuidade agora na nossa leitura sequencial. Estamos no Antigo Testamento, no livro de Jeremias. Peço que o Emanuel venha aqui à frente, que ele vai nos conduzir nessa leitura. Jeremias, capítulo 43, do verso 8 a 13. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, em Táfnis, dizendo: Toma contigo pedras grandes, encaixas na argamassa pavimento que está à entrada da casa de Faraó, em Táfnis, a visita de homens judeus, e dize-lhes: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Eis que eu mandarei vir a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e porei o seu trono sobre estas pedras que encaixei. Ele estenderá o seu baldaquino real sobre elas, virá e ferirá a terra do Egito. Quem é para a morte? Para a morte, quem é para o cativeiro? Para o cativeiro, e quem é para a espada? Para a espada. Lançará fogo às casas dos deuses do Egito e as queimará. Levará cativos os ídolos e despiolhará a terra do Egito, como o pastor despiolha a sua própria veste. E sairá dali em paz, quebrará as colunas de Bet-Semes na terra do Egito e queimará as casas dos deuses do Egito. Jeremias 43, 8 ao 13. Convidar os irmãos agora a ficarem de pé. Vamos louvar a Deus com o hino número 27. E os irmãos que trouxerem seus dízimos e ofertas podem também louvar a Deus devolvendo o que é dele. As frutas, as rochas imensas,
Senhor Deus, graças te damos, ó Pai, por este momento de culto ao Senhor. E neste instante, queremos te agradecer os dízimos e ofertas que os teus servos trouxeram à tua casa. Abençoa, Senhor, estes recursos para que sejam usados no cuidado da tua igreja, na expansão do teu evangelho. Abençoa, Senhor, o conselho desta igreja que irá administrá-lo, que possam fazer tudo para a honra e glória do teu santo nome. Senhor Deus, esteja com cada um dos teus servos, foram fiéis a ti, só possa estar continuando, os abençoando, e que eles possam sempre trazer aquilo, ó Pai, que é devido ao Senhor, com toda alegria e amor em seus corações. Nos abençoe e nos guarde em tudo, no nome de Cristo Jesus. Amém. Bom dia, meus irmãos. Saúdo todos com a graça, com a paz do nosso Senhor Jesus. Nós vamos para a nossa palavra pastoral, que está lá em 2 Coríntios 12, 9. Para aqueles que têm alguma dificuldade de ler no Data Show, 2 Coríntios 12, 9. Nós vamos ler juntos o tema, a minha graça te basta, e o versículo com a referência. Todos? A minha graça te basta. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. 2 Coríntios 12, 9. Vamos orar ao Senhor. Nosso Deus e eterno Pai, nós estamos diante da Tua palavra, certos de que o Senhor ensina, exorta, consola. Ó Deus, e por meio da Tua palavra o Senhor traz vida, o Senhor alimenta a alma. Nós cremos, ó Pai, que nós podemos nos aproximar do Senhor e ouvir a Tua voz. Não é meramente um texto, não é meramente um livro escrito há muito tempo, mas é Tua palavra inspirada, inerrante. E nós pedimos mais uma vez por misericórdia, não só neste momento de pastoral, mas no dia de hoje. Fale, Pai, ao nosso coração. Tem misericórdia de nós, desvende, Pai, os nossos olhos para que contemplemos as maravilhas da Tua lei. Faz isto por misericórdia, porque nós não temos méritos, nós não temos nada de nós mesmos para oferecer a Ti. Mas pedimos no nome santo do nosso Senhor Jesus. Em nome dele nós te rogamos. Amém, Senhor. Se nós fôssemos desenhar a nossa história, se tivéssemos nas mãos o poder de escrever e dominar o nosso destino, escolher os caminhos da nossa vida, dificilmente escolheríamos provações, lutas duradouras. Dificilmente você colocaria na sua história problemas, angústias, situações que apertassem nossa alma por longos períodos. Talvez nem por curtos períodos faríamos isso. Naturalmente, sofrer não é algo que traz sorriso para o nosso coração enganoso. Ou alegria, nós temos pregado lá em Tiago sobre alegria nas provações. Mas nós não escolheríamos assim. E quando olhamos para a vida de Paulo, nós vamos perceber que Deus escolheu que ele sofreria. Além disso, ele saberia o que é sofrer por causa do nome de Cristo. Aí você pode pegar junto com isso vários textos das Escrituras que falam sobre o sofrimento na vida do crente, as lutas que os crentes naturalmente enfrentarão, seja pela fidelidade ao Senhor ou pelas intempéries naturais de um mundo caído. O mesmo que acontece para o ímpio, acontece para o justo. É luto, perseguições, injustiças, acontece para ambos. Mas o que nós queremos trazer brevemente nesse texto, irmãos, é que apesar de que não temos garantias e que as lutas que
enfrentamos são passageiras, nós não temos certeza de que a luta que você vivencia hoje vai se encerrar. Não sei, talvez você enfrente essa luta até a volta do Senhor, até que você morra mesmo. Você não tem garantia de que ela vai ser passageira aqui nessa vida, que vai ser apenas um vulto. Mas ao mesmo tempo, nós temos garantia sim, de que a presença, a graça do Senhor é permanente. Perceba, a luta pode ser permanente? Pode. Pode ser passageira? Pode. Mas eu tenho garantia de que a graça do Senhor é permanente. Tenho garantia também, olhando para esse texto, é que Deus tem propósito santo em cada luta que os crentes enfrentam. E, obviamente, um dos propósitos é a santificação. E o apóstolo Paulo vai dizer no contexto, ele vai falar, olha, eu teria algo de me gloriar, porque eu conheço um homem que teve visões esplêndidas, foi até o terceiro céu, até a presença de Deus. Mas não tenho não, porque Deus colocou um espinho na carne para que eu não me ensoberbeça. Perceba que Deus tem nas lutas propósitos dentre os seus propósitos santos, santificar os seus filhos, frear o mal, aproximá-los mais da sua presença. Você tem o privilégio de ser trabalhado pelo Senhor. Nós normalmente olhamos para a luta apenas gemendo ou sofrendo, angustiado. Às vezes nem palavras temos para orar. Mas nós podemos sim observar na luta e perceber e pensar onde o Senhor quer trabalhar. Qual é a área do meu coração que Deus tem trabalhado nesta luta? E às vezes o nosso coração é tão enganoso que se apega à luta e ama a luta e começa eu estou falando amar a luta no sentido de se apegar o que nós chamamos de vitimismo, e começamos, como eu sofro, ao invés de pensar em aspectos que Deus está realmente trabalhando, e se Ele está trabalhando é para crescimento, e você precisa perceber que se de fato há crescimento, ou se você tem apenas mergulhado nesse problema como uma muleta. Nós temos o privilégio, irmãos, de, como disse o apóstolo Paulo, sermos completados pela sua graça. A graça dele nos é suficiente. A luta existe, vai continuar existindo. Talvez esta passe, mas em tudo isso, o que você pode observar você já tem aquilo de que você precisa, não só para enfrentar a luta, mas para a sua vida como um todo, a graça de Deus em Cristo Jesus. Talvez em outras palavras seria, você tem o Filho, você tem a pessoa, você é unido a Cristo. Cristo é a sua completude, e às vezes nós pensamos assim, está doendo, a luta está grande, e eu preciso que essa luta acabe, eu preciso daquilo, e começamos a vislumbrar coisas ou situações das quais achamos que precisamos, mas Deus mostra, você já tem a Cristo, você não precisa de mais nada, você nem precisa que essa luta encerre, você já tem Cristo. Pode ser que Ele encerre essa luta, pode ser que Ele te dê alívio, mas se Ele não te der, lembre-se, a minha graça te basta, é suficiente, Cristo é suficiente. Que Deus console o nosso coração, que Cristo seja o todo desse consolo em qualquer tribulação que nós venhamos a enfrentar. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e nos fortaleça. Vamos ler mais uma vez? A minha graça te basta. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois,
mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. 2 Coríntios 12, 9. Que Deus nos abençoe, irmãos. Bom dia, meus queridos irmãos, que maravilhosa palavra, que Deus abençoe e aplique aos nossos corações. Esse é o momento em que nós queremos conhecer e saudar aqueles que nos visitam. A impressão que eu tenho é que hoje nós temos bastante visitantes, então se você pudesse colocar de pé para a gente te conhecer, te saudar, os que estão nos visitando pela primeira vez. Temos um casal ali, qual o nome de vocês? Ezequiel e o Hélida. Inclusive, já me contaram que vocês estão fazendo aniversário de casamento. Já já a gente vai convidar vocês para vir aqui na frente para a gente orar por vocês. Uma senhora ali? Presbiteriana Central. Qual é o nome da senhora? Aldenira Valdenira. Ah, que bênção, seja bem-vinda. Ali também? Rodolfo e Thaís? E os seus filhos? Presbiteriana de Souza e agora em Fortaleza. Então, se não encontraram ainda uma igreja, essa igreja aqui está de braços abertos para nos recebê-los. Deus os abençoe. Ali em cima temos um jovem. Como? Lázaro. Acho que o Lázaro já jogou bola com a gente, inclusive, não foi? Que bênção, seja bem-vindo. Que Deus os abençoe, meus irmãos. Nós temos a família do pastor Léo, mas eu acho que a igreja concorda que o pastor Léo nem é visitante mais, né? Mas sejam muito bem-vindos, que Deus os abençoe, estão de férias, esteja aproveitando. Meus irmãos, nós vamos convidar agora os aniversariantes, né, para a gente orar por eles. Nós temos ali a família do o presbítero Almir e a Damares, eles estão viajando, né? Então vamos orar por ele mesmo assim. O Diego e a Deise, inclusive eu fiquei um pouco na dúvida, porque a gente deu os parabéns no dia 16, né? Ah, tá vendo, Isaac? Eu acertei, ó. Eu imaginei que era por conta disso. Então, o Diego e a Deise. E aí temos o aniversário do Abner, dia 20, e dia 21, da Marlúcia Barros. E aí eu já chamo também o Ezequiel e a Hélida, se puderem vir aqui para a gente orar também por vocês, fazendo aniversário de casamento. O seu amanhã pode vir também. Como é teu nome? Alain. Pronto, pode vir, Alain. Que bênção, que alegria. Vamos orar por esses irmãos queridos, rogar a Deus a sua bênção. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te rendemos, Senhor, por tua bondade e misericórdia. Senhor, que alegria temos esses irmãos preciosos aqui, que também, ó Deus, se alegram, se regozijam em gratidão por estarem completando mais um ano de vida, ou mais um ano, Senhor Deus, de matrimônio. Queremos rogar, Deus, que o Senhor os abençoe. Dê a eles, Senhor Deus, graça, sabedoria, discernimento da tua palavra. Aos casados, Senhor Deus, cada vez mais unidade no Senhor, Deus. Os livrando, Senhor Deus, de todas as setas malignas que tentam, ó Deus, destruir, Senhor Deus, a família. Obrigado, Senhor Deus, por esses irmãos queridos. Nós te somos gratos, Senhor Deus, por tua bondade que tem sido grande sobre as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor Deus, permanece conosco. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Então, ser abraçados. Em nome de Jesus. Lembrando que nós ainda estamos em classe única, então a gente vai chamar agora as crianças para a gente orar por elas, mas elas retornam para os seus pais. Mas está perto. As crianças a irem para as suas salinhas, algumas foram promovidas.
Eu pedi ao pastor Isaac para orar pelas crianças. Já chegou todo mundo? Não. Essa é a multiplicação da aliança. Não para de crescer. Vamos orar, crianças. Vamos fechar os nossos olhos, falar com o nosso Deus. Santo Deus, justo, amável e bondoso, que bênção é para nós vermos a família da nossa fé crescer por meio dos nossos filhos. Que bênção, Deus, é o Senhor nos dá a graça de ajudar essas crianças a crescerem no conhecimento do Senhor, da palavra, e serem evangelizadas pelos seus pais e por essa igreja. Que o Senhor as converta o coração a Ti, que o Senhor as encha de alegria em Te servir, e que elas possam ser servos do Senhor, Deus, não só quando crescerem, mas a partir de agora, para que a Sua glória possa se manifestar por meio delas. Abençoa essa igreja, abençoa essas crianças, é o que nós te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. As crianças podem voltar para seus pais. Vamos concluir essa parte com alguns avisos importantes. E eu já queria começar por parte da Superintendência da Escola Dominical, lembrando, o nosso retorno das divisões já em fevereiro, primeiro domingo de fevereiro. Mas nós temos um convite, um aviso, na verdade uma convocação muito especial aos professores e todos aqueles que vão participar, ou seja, os auxiliares também, são convocados para o próximo sábado. Teremos um treinamento. Na verdade, o DIN, o grupo do DIN vai chegar às 16, vai ter um trabalho específico para a turma do DIN, mas os demais professores, às 17 horas, teremos um treinamento com o nosso pastor Timóteo. E vai ser uma abordagem teológica, então extremamente importante para a vida da igreja. Então, não deixe de vir, você que é professor, para esse treinamento. E, na verdade, já dando spoiler, que não vai ser só um, teremos alguns, vai ser uma sequência. Então, é muito importante que você, professor, seja presente. A gente vai divulgar também no grupo um link de inscrição. Esse link é mais voltado para jovens, adultos e aqueles que vão participar da classe de casais. Então, esse ano nós teremos uma nova classe, uma classe de casal que vai acontecer uma vez por mês. E nosso pedido, meus irmãos, é assim: você se inscreveu em uma turma, se você é jovem, se inscreveu na classe de jovens, participe ativamente da classe de jovens. O que a gente espera é que ninguém fique assim: hoje eu vou estar nos jovens, aí domingo que vem eu não estou a fim de ir para os jovens, não, eu vou ficar aqui nos adultos. Não, participe, porque a maioria das classes trabalham com temas sequenciais. E aí você acaba perdendo uma estrutura importante. Então, se você é da classe de adultos, permaneça na classe de adultos. Se é da classe de jovens, e se inscrevam os casais para a classe de casais. Vai ser um momento bastante importante para a vida da igreja também, essa nova classe. Então, a gente pede que vocês se inscrevam lá no Forms que a gente vai lançar e participe da turma que você se inscreveu. Amém? Nós temos agora alguns outros avisos das sociedades. Pedir para vir aqui no meio, a gente pede para o pessoal vir por causa do enquadramento da câmera. Então, pode ser aqui na frente mesmo, porque o pessoal não precisa ficar mexendo na câmera. Obrigado, Cássio. Bom dia, meus irmãos. Só para avisá-los, dia 1º de fevereiro, primeiro domingo de fevereiro, teremos a nossa primeira plenária da UPH. Então, os homens estão convocados para participarem, para nós tomarmos algumas decisões importantes da nossa UPH e para a igreja, ok? Então, 1º de fevereiro, primeiro domingo de fevereiro, logo após a Escola Bíblica Dominical. Bom dia, meus irmãos. Venho aqui divulgar a primeira programação da nossa mocidade. A primeira programação do ano acontecerá agora dia 24, no sábado, às 15 horas. Vamos continuar o nosso estudo do livro de Daniel com o preletor, nosso professor Raoni. Então, os jovens da nossa igreja, os sócios, aqueles que também não fazem parte, mas têm vontade, todos estão convidados. Um ótimo dia do Senhor a todos.
Bom dia, irmãos. Passando aqui para convocar os nossos adolescentes para a nossa plenária, que vai ser hoje, após a EBD. Então, assim que acabar, não vamos nos dispersar muito para a gente poder discutir as programações e apresentá-las e também receber aqueles adolescentes que desejam fazer parte da UPA. Então, hoje, depois da EBD, não vamos se reunir. Bom dia. Irmãos, bom dia a todos. Só um aviso, só um reforço de aviso em relação às programações das sociedades. Nós temos feito a agenda do ano da igreja. Os presidentes de sociedades já receberam esta agenda. E nesta agenda a gente contempla cerca de 25, de janeiro a dezembro, 24 ou 25 sábados livres, sem programações das sociedades. E a ideia é que as sociedades aprendam a fazer programações no mesmo dia, não necessariamente no mesmo lugar, mas no mesmo dia, para que a igreja também tenha tempo para se dedicar à sua família. E aí é o ponto que eu queria enfatizar. Nos sábados em que a agenda está lá, livre para a família, livre para a família. Então, façam um esforço de você com a sua família. Você pode juntar com outra família da igreja sem problema, não é esta a questão. Mas faça um esforço para estar com a sua família, para se dedicar à sua família, para sentar com a sua família, para estudar as escrituras com a sua família, para passear com a sua família. Então, a ideia é que você se dedique mesmo um tempo à família nesses sábados livres. Essa é a ênfase que nós queremos dar. Nós temos muitas programações neste ano, muitos fins de semana com programações da igreja, mas nós também queremos que a igreja tenha essa cultura de você dedicar tempo também à sua família, tá bom? Então, só reforçando para aqueles que não estiveram quando nós mencionamos esta agenda, nós tínhamos, às vezes, 4 sábados seguidos com programações de sociedades distintas. Então, famílias que têm membros na UPH, na SAF, na UMP, na UPA, acabavam com o mês inteiro ocupado com programações e não conseguiam se dedicar, sobrecarregando e não conseguiam se dedicar à sua própria família, enquanto outras que só têm membro em 1 ou 2 sociedades acabavam tendo essa oportunidade de sábados livres, por exemplo, tá bom? Então, atentem-se a esses aspectos que será a bênção para a vida da igreja. Pastor Isaac, com a palavra. Bom dia a todos, meus irmãos. Tudo bem? O último aviso, nós começaremos a nos reunir na congregação para a EBD daqui a 2 domingos. Então, no 1º de fevereiro, nós vamos deixar de nos ver pela manhã. Mas a gente vem visitar, não se preocupa não. Vai ser um tempo novo na congregação, mas também um tempo de graça para todos nós, né? Hoje o nosso desafio é olhar para mais uma parábola, a parábola dos talentos. Vai sair aí nos slides em breve. Abra sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 25, dos versículos 14 a 30. Parábola dos talentos. Nós temos estudado as parábolas nos últimos domingos pela manhã. Vai dar para ler hoje, eu acho, hein? Eu tirei tudo que tinha de texto para tentar ajudar os irmãos aí, e vocês não têm que ficar mexendo no celular. A tentação ao Instagram diminui. Mateus 25, eu vou fazer a leitura dos versículos 14 a 30. Depois nós vamos estudar um pouco a respeito dessa parábola. Assim nos diz a palavra de Deus. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então
partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se os que receberam 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o seu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dá-lhe ao que tem 10. Porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Esse texto, essa parábola, é uma fórmula que Jesus utilizou em diversos momentos nos evangelhos, no tempo do seu ministério aqui, para tentar ensinar algumas questões que ele queria se aprofundar com a sua igreja, mas ele queria tratar especificamente com a igreja, mas não com aqueles que estavam fora da igreja. É muito comum a gente ver Jesus contando as parábolas e depois ele tendo que as explicar, especialmente para os seus discípulos, porque quando ele falava as parábolas, ele falava no meio de multidões, muita gente ouvia e muitos deles simplesmente não entendiam nada do que ele estava falando. Isso também inclui, às vezes, os próprios discípulos, que vendo a parábola, eles simplesmente não entendiam nada. Mas, ao explicar essas parábolas, os discípulos depois, eles entendiam e eles conseguiam perceber o ensino que Jesus queria apresentar. Mas a parábola, ela tem um motivo especial. As parábolas eram um método de ensino de Jesus para ele ensinar coisas de grande importância e de grande valor. Usualmente as parábolas elas sempre estão envoltas em algumas questões das Escrituras que têm grande valia para o reino de Deus, que a igreja realmente tem que aprender, ela tem que entender e ela precisa se aprofundar para ela compreender o que Jesus realmente queria apresentar. E ela é um método didático muito bom, porque ela atrai a atenção daqueles que estão ouvindo e ela estimula algo que muitas vezes a gente deixa de usar quando o texto é claro demais, que é o nosso pensamento profundo sobre algumas questões, nos faz meditar. Quando nós olhamos parábolas como essa, a gente começa a pensar sobre como nós estaríamos, se a gente recebesse quantos talentos, o que a gente faria com esses talentos, como a gente utilizaria. A gente é levado a imaginar aquela cena e a gente também começa a meditar a respeito do significado dessas coisas. Essa parábola, especialmente para as crianças entenderem melhor, ela está dentro de um conjunto de parábolas que todas elas juntas elas vão falar a respeito de um ponto específico, que é o fim, que é o julgamento final. Jesus ele está falando por meio dessa parábola que ele está muito perto de vir, de voltar. E ele está falando assim, olha, não falta tanto tempo assim para eu voltar, então vocês deveriam estar preparados ou pensando a respeito disso, porque a minha volta será repentina.
a Escritura fala que será como um ladrão à noite. A gente não espera nenhum ladrão aparecer de noite na nossa casa. Mas quando ele aparece, ninguém sabe a hora nem o lugar por onde ele vai entrar. Se soubesse, a gente ia proteger a nossa casa e não ia deixar o ladrão entrar. Mas a volta de Cristo será assim. Ela vai ser de repente, quando a gente não estiver esperando, quando a gente não estiver preparado, ele vai voltar. E aí, essa parábola, bem como a anterior, que fala a respeito das 10 virgens, ela vem nos incentivar a estar preparados para o retorno do nosso Senhor. A ideia dessas duas parábolas é que a gente aprenda e entenda que o fato de sermos crentes deve nos preparar e nos deixar prontos para que quando Jesus voltar, a gente não seja pego de surpresa. Nosso Senhor, ele não é um ladrão, ele é um Senhor que avisa que ele vai voltar. Ele só não falou a hora e o lugar, mas ele vai voltar. Então a igreja não vai ser pega de surpresa. A ideia é essa, é que a gente esteja preparado no momento em que o Senhor voltar. A parábola das 10 virgens que vem antes, ela diz a mesma coisa. As 10 virgens que estão esperando o noivo, as 10 noivas, que estão aguardando a chegada do noivo, elas têm uma lamparina e elas precisam procurar do meio da noite o seu noivo. 5 dessas mulheres, elas levam só as lâmpadas com um pouquinho de óleo que tem dentro da lâmpada. As outras 5, elas levam a lamparina e elas levam uma garrafinha de azeite junto para continuar acrescentando para a luz não acabar a hora nenhuma. Quando dá meia-noite, anuncia-se, o noivo está chegando. E aí todo mundo começa a procurar o noivo, tentar encontrá-lo durante a noite. Só que a lamparina daquelas 5 primeiras, ela começa a se apagar. E elas falam: ei, dá um pouco do seu óleo aí, do seu azeite. E elas falam: não, se eu te der o meu azeite, vai ficar você e eu sem azeite. Aí todo mundo vai ficar sem azeite e ninguém vai achar o noivo. E elas falam: comprem azeite para vocês, corre lá, vai que dá tempo. E elas vão. Quando elas voltam, o noivo já tinha chegado, já tinha levado as 5, já tinha fechado a porta. E quem chegou atrasado não tinha mais como entrar. A ideia de estar preparado, de levar o azeite, de carregar consigo o que é necessário para a chegada do noivo, é a mesma ideia que está sendo apresentada aqui na parábola dos talentos. Talentos que dizem respeito àquilo que vai ser usado, na expectativa do noivo. E aí a gente tem que entender também, antes da gente entrar aqui, o que é talento. Falando talento, eu já imagino que muitos possam pensar nos seus próprios dons, talentos. Eu sou bom em matemática, eu sou bom em música, eu sou bom em um monte de coisa, mas talento não tem nada a ver com isso. Às vezes as palavras, elas têm mais do que um significado. E naquele contexto, talento era uma medida de dinheiro, estímulo para as crianças. Cheguem para os seus pais e depois perguntem qual era as medidas de dinheiro do tempo de Jesus, para eles ensinarem vocês e vocês não ficarem tendo que entender de última hora. Talento era a maior medida de dinheiro que existia no tempo de Jesus. Existia o denário, que era um valor que você recebia por dia. Então, dia de trabalho, você trabalhou o dia inteiro, você recebia um denário. Aí tinham várias moedas, uma moeda que representava 1 ano de trabalho, uma moeda que representava 5 anos de trabalho, e existia o talento, que é a moeda que era de 20 anos de trabalho. Então imagine que esse talento que está sendo falado aqui, ele representa 20 anos de trabalho de uma pessoa comum que vivia no Império Romano. É uma loucura, é um valor extremamente alto. Imagine você acumulando seus 20 anos de trabalho em uma moeda. Obviamente, naquele tempo, não tinha banco, não tinha os aplicativos, cartão de crédito. Então, eles usavam dinheiro vivo, eles usavam moedas que representavam determinadas coisas diferentes. E o talento era a moeda que somente os homens mais ricos tinham, que era a moeda mais alta, onde eles guardavam as suas riquezas. E aí, essa narrativa, ela fala a respeito de um homem, um senhor,
que era um homem muito rico, obviamente, porque ele tinha muitos talentos com ele mesmo, e não quer dizer que aqui ele usou todos os talentos dele também, ele só distribuiu aqui 8 talentos, mas ele poderia ter muitos outros talentos que ele levou juntamente com ele para onde quer que ele tenha viajado. E esse homem muito rico, que tinha esses talentos, ele sentou-se com os seus servos. Servos aqui são pessoas que o serviam, que eram dedicadas a ele em tempo exclusivo. A palavra aqui é a mesma palavra utilizada para escravos no Novo Testamento, e a ideia é de servidão plena. Eles aparentemente eram servos desse Senhor, e eles eram, em aliança, eles deveriam servi-lo de qualquer forma, em qualquer situação. E ele chama esses servos, e ele fala para eles: olha, eu vou viajar, eu vou para uma outra região, para um outro país. Ele não deu detalhes de para onde ele ia, não deu detalhes de quando ele ia voltar, mas ele pegou esses servos e ele dividiu esses servos em... Eu esqueci de passar os slides, desculpa. E ele dividiu esses servos em 3 tipos de... Esqueci de botar um. Vai chegar lá, peraí. Tecnologia. Eita. O pessoal lá vai passar para mim. Obrigado, Samuel. Está no 3º slide. Ele chama esses talentos, esses 3 servos, e ele vai dividir esses servos, esses talentos. A um ele dá 5, a outros ele dá 2, e a um ele dá 1 talento. Isso daqui, então, não trata de talento, mas a gente também tem que entender que isso daqui não trata de algo que visto pela sociedade moderna como uma ideologia de mercado. Muita gente vê isso como capitalismo e outros veem essa divisão como comunismo. Aí isso daí não tem nada a ver com o que está sendo descrito aqui. Existem teólogos liberais, por exemplo, que eles olham para essa distribuição de talentos e eles vêm defender a ideia de que aqueles que têm muito, eles têm que dividir os seus bens para distribuí-los de forma justa entre os que não possuem nada. Então, essa não é a ideia desse texto. Esse texto não está falando de comunismo. Até porque a gente vai ver lá na frente que esse senhor ele vai vir cobrar os talentos de volta. Se ele tivesse dano, ele não ia voltar para cobrar. Então, isso aqui não tem nada a ver com comunismo. Mas também não tem nada a ver com capitalismo, como o outro lado também gostaria de aplicar. Mas aqui ele vai entregar o talento, eles vão multiplicar o dinheiro, e na medida que eles multiplicam o dinheiro, eles têm que retornar com juros um valor maior. Isso é um estímulo ao capitalismo. Esse texto não está falando de política comercial e econômica, não. Isso não tem nada a ver com o que o nosso texto está falando. Esse é um erro que muitas vezes muitos modernos teólogos fazem, que é aplicar uma coisa que a Escritura está falando sobre determinado assunto, a assuntos que eles têm interesse ou eles gostariam de ter alguma base escriturística para falar a respeito disso. Aqui os talentos, eles são tesouros literais. A ideia desse texto aqui está falando de algo de muita riqueza. Esse texto poderia ser comparado, por exemplo, quando Jesus vai contar uma outra parábola. Ele fala que o Evangelho ele é como um tesouro escondido. Vocês lembram quando ele vai falar disso? De alguém que vai comprar uma terra porque ele sabe que naquela terra tem um tesouro escondido. E aí o que essa pessoa faz? Ela vende todos os seus bens para comprar aquele terreno e ela vai caçar dentro daquele terreno onde está o baú do tesouro. A ideia de tesouro, aqui ela está ligada ao Evangelho. Isso é algo que teologicamente é aplicável. A Bíblia vê o Evangelho como um tesouro. A Bíblia vê o Evangelho como algo que é extremamente rico e de extremo valor. Para as Escrituras, o tesouro do Evangelho é mais importante do que qualquer outro tesouro que possa ter nessa terra. Então, imaginem aí aquelas pérolas lindas que as mulheres gostam de
de ver, de ter, de usar. Homens, eles gostam mais de tênis chique, né? De ternos mais vultuosos, de carros que são mais grandiosos. Esses tesouros, eles não significam nada perto do tesouro do Evangelho. E aí, juntando todo mundo, a casa, o carro, uma conta bancária cheia, esses valores comerciais, eles não são nada quando comparados ao valor do Evangelho. Para a criança aí, o Beyblade mais novo, a fantasia do super-herói que você mais gosta, que você está doido para comprar, convencendo seu pai para comprar, nada disso é comparável ao que o Evangelho de Cristo Jesus é. O valor do Evangelho é muito maior, muito mais importante do que qualquer um desses brinquedos, do que qualquer dessas coisas que você possa ter. A ideia é que aqui nós estamos falando de uma riqueza que ela está sendo dada à Igreja de Cristo. Essa riqueza, ela está sendo distribuída, ela está sendo dada a um povo que está recebendo esses talentos. E aí a gente tem que olhar essa ideia para a gente poder entender esse texto e para a gente poder compreendê-lo bem. Antes da gente seguir, e antes que alguém questione por que um recebe 5, um recebe 2 e um recebe 1, o Senhor mesmo ele vai responder isso no versículo 15, porque ele vai falar que cada um recebe de acordo com a sua capacidade. O nosso Deus não é um Deus que ele vai distribuir os seus talentos de forma impensada. Ele conhece cada um de nós, ele sabe quem é cada um de nós, ele conhece o seu coração e ele vai dar os seus talentos para cada um conforme a sua capacidade. É por isso que nós nunca vamos nos ver em situações em que a gente não esteja apto a conseguir proclamar o Evangelho, a conseguir servir ao Senhor e a conseguir ser fiel a Ele. Se você não é fiel a Deus, se você não tem coragem de pregar o Evangelho, entenda que não é por causa da sua falta de capacidade. Capacidade você tem, pode ser falta de coragem, pode ser receio, como a gente vai entender mais na frente, pode ser várias coisas, mas não é falta de capacidade. Isso é algo que muitos temem nos dias atuais, porque muitos se sentem despreparados, né? Uma frase que a gente ouve muito, por exemplo, dentro da igreja, gente que continua dizendo há 20, 30 anos que eles estão despreparados, que eles não estão prontos ainda, por exemplo, para pregar o Evangelho, que eles não têm condição de proclamar o Evangelho. De duas uma, ou a sua igreja é muito ruim, porque você está todo domingo vindo aqui, recebendo uma boa palavra, aprendendo o Evangelho, conhecendo a Cristo Jesus, lendo a Bíblia, e você nunca é preparado para nada, e eu não acho que seja essa a alternativa certa, ou você simplesmente está sendo negligente de não reconhecer que você já tem muito mais do que é necessário para você cumprir o seu chamado e o seu ministério juntamente com o chamado de Cristo. Às vezes, a gente precisa olhar para nós mesmos e reconhecer que o problema somos nós, não é o que Deus nos destinou a fazer, não é o que Deus nos chamou a cumprir. Então, Deus dá para cada um de acordo com a sua capacidade. E aí a gente vai ver o seguinte, a gente vai ver o Senhor distribuir esses talentos. Ele distribui então 5 talentos para o primeiro. A gente não sabe o porquê, ele não faz uma descrição desse primeiro homem. Ele dá 2 talentos para o segundo e ele dá 1 talento para o terceiro. Esses 3 homens, então, eles recebem a sua descrição nos versículos 16 até o versículo 18. O primeiro, ele imediatamente pega os seus talentos e sai. Ele não espera nem um segundo, ele pega, ele vai, ele começa a trabalhar, ele começa a agir, ele começa a negociar, e no final da narrativa ele tem os 5 que ele tinha, mais 5, ele dobrou ao máximo, digamos assim, o investimento que foi feito nele. Esse aqui é um servo que deu 100% de retorno para o seu senhor.
O segundo, da mesma forma, ele saiu e começou a negociar os seus 2 talentos. Aparentemente, a ênfase aqui é que ele não foi tão capaz como o primeiro, no sentido de agir, porque no primeiro já está falando que imediatamente ele saiu a negociar. O segundo teve o mesmo resultado, mas ele aparentemente agiu de uma forma um pouco mais tranquila, embora ele tivesse também o resultado de 100%. Ele ganhou 100% dos ganhos, ele tinha 2, ele saiu com 4. O último, ele receoso, ele abriu uma cova, um buraco no chão, ele colocou o talento do seu senhor nessa cova, ele fechou a cova e ele ficou esperando o senhor voltar, porque ele estava com medo do seu senhor. O verso 19, então, vai falar a respeito de uma longa espera. A ideia dessa longa espera, ela também está presente em todos os momentos que Cristo vai falar da sua volta. O tempo não é tão rápido assim como aqueles que estavam no tempo de Jesus, eles esperavam. Já houveram várias crises, né, no cristianismo a respeito da volta de Cristo. Em diversos momentos, por causa de diversos fatores, a igreja já foi impelida a acreditar que a volta de Jesus estava iminente. E aí a gente vê movimentos cristãos na antiguidade em que eles saíam vendendo tudo e dando à igreja, dando aos pobres e aguardando a volta do seu Senhor ainda para os próximos minutos ou horas, e a verdade é que ainda ele não retornou. Essa é uma questão que é muito nítida nas Escrituras, porque assim, o dia que você achar que você sabe a hora que ele vai voltar, provavelmente você está errado, não é a hora que ele vai voltar. Os sinais, eles estão presentes desde o início dos tempos, e a ideia é que Jesus está demonstrando, ele está ensinando que esse tempo ele vai chegar na hora que Deus determinou, e a igreja tem que estar preparada em todo o tempo. A gente não tem que parar a nossa vida aguardando a volta dele. A volta dele vai acontecer de qualquer jeito e a gente tem que viver a nossa vida da maneira como a gente tem que viver, de forma justa, de forma fiel, de forma a glorificar e exaltar o nome de Cristo Jesus em qualquer momento. Seja se ele estiver voltando ou se aparentemente ele não estiver voltando. A ideia é de uma igreja preparada, uma igreja que está pronta, imediatamente pronta. Se ele voltar agora, estamos prontos. Se ele voltar daqui 5 anos, estaremos prontos. Se a gente não vê ele voltar, a igreja vai continuar pronta, ela tem que estar pronta para a volta imediata de Cristo Jesus. Mas isso não significa que a gente vai sair agindo como um louco, doando tudo, não tendo às vezes o que comer, como já aconteceu no passado, de gente que deu tudo achando que Jesus ia voltar e depois teve que clamar ajuda porque eles não tinham mais nada, eles perderam o seu trabalho, perderam os seus bens, perderam a sua terra, e num frenesi de expectativa eles acabaram destruindo a sua própria vida. Não é essa a ideia da volta de Cristo Jesus. A volta de Cristo Jesus para a igreja é algo racional, não é algo irracional. É algo que a gente tem que entender claramente. Eu estou pronto para a volta dele? Hoje, se o Senhor retornar agora, Ele vai me ver fiel? Ele vai me encontrar fiel? Estou preparado para o seu regresso agora? Essa é a grande questão de muitos que hoje não estão dentro da igreja, acreditando que na hora que Jesus estiver voltando, eles vão perceber, e aí dá para pedir perdão, dá para voltar, dá para tentar reconstruir o relacionamento com Deus. A ideia é que não vai dar tempo não. Ou estamos preparados agora, ou a gente vai ser pego de surpresa e não teremos oportunidade de reconstruir a nossa relação com Deus, da mesma maneira como vai acontecer aqui. Então o Senhor, depois de muito tempo, depois de uma longa espera, Ele volta. Ele volta com um intuito apenas, observe aqui. A ideia dele é que Ele voltou para cobrar, para ajustar contas.
A ideia aqui é que ele veio, é um sentido comercial essa ideia de ajustar contas. Ele deu talentos, agora ele quer os talentos de volta, mas ele veio esperando algo mais. A ideia dele não foi, eu estou te dando todos esses talentos para você me devolver a mesma quantidade de talentos que eu te dei. Multiplique os talentos. É uma visão comercial. Essa parábola ela fala a respeito dessa visão comercial, obviamente pensando no comercial relacionado ao Evangelho de Cristo, multiplicar a grandeza, o poder do Evangelho de Cristo. E ele volta para prestar contas. Ele se aproxima daquele que recebeu 5 talentos, ele chega perto desses que recebeu 5 talentos, e ele cobra a ele então os seus talentos, e ele, aproximando-se, ele entrega outros 5. Pense que esse homem que entrega outros 5, ele explorou ao máximo o tesouro que lhe foi dado. A ideia aqui de usar o tesouro da melhor forma possível, ela é extremamente importante, porque ela está sendo enfatizada aqui quando a gente olha para esses 2 primeiros que receberam os talentos. Os que recebeu 5, ele devolve 10. O que recebe 2, de igual modo, quando Jesus vai cobrá-lo, ele entrega outros 2. Eles estão recebendo um tesouro, e eles estão usando esse tesouro tão bem, que eles multiplicaram esse tesouro em 100%, e agora eles estão entregando esse tesouro de forma gloriosa ao seu Senhor. Quanto ao último, ele também é cobrado perante esse Senhor. Esse Senhor se aproxima também dele, ele vira para esse Senhor, e ele fala sobre o seu medo, ele fala que ele é um homem severo, que ele ceifa onde não semeou, que ele ajunta onde não espalhou, e por medo o que ele fez foi pegar o tesouro e esconder o tesouro embaixo da terra. E agora ele tinha o que para devolver? Exatamente o valor de tesouro que ele recebeu. Aqui a gente precisa compreender e entender o significado disso para a igreja de Cristo, porque a gente às vezes pensa que isso é simplesmente uma maneira de Jesus mostrar que precisamos simplesmente multiplicar aquilo que a gente recebe dele. Mas a ideia aqui é de exploração máxima dos tesouros de Cristo Jesus. A ideia é que se você deixar de explorar um talento sequer que você recebeu do Senhor, você vai estar cometendo algo grave para com esse Senhor. Porque a ideia é que esse talento ele é tão glorioso, ele é tão importante, que usá-lo e multiplicá-lo é fundamental para que o mundo possa encontrar a paz, a graça e a misericórdia. Vamos aplicar isso de uma forma clara para nós que somos cristãos hoje, né? Todos nós aqui somos servos de Cristo Jesus, consideremos isso. Consideremos que cada um aqui já confessou o nome de Cristo, já professou a sua fé e é um genuíno e verdadeiro servo de Cristo. Então o Senhor tem dado diariamente, dominicalmente, talentos para você. A sua conta bancária, digamos assim, no que diz respeito aos talentos que o Senhor te dá, ela está aumentando a cada dia. Hoje a sua conta bancária já aumentou. Você já ouviu falar aqui sobre a livre graça de Cristo? Não ouviu falar? Se você não está lembrado é porque você estava dormindo na pastoral hoje cedo. Mas falou sobre a livre graça de Cristo. Falou sobre a beleza de como Ele torna a sua graça que cai sobre os seus servos, e ela abençoa aqueles que estão em sofrimento, ela é abundante sobre a vida daqueles que sofrem, daqueles que padecem, e ela renova, ela restaura, ela revive, ela traz vida, porque essa é a ação da graça de Cristo sobre nós. Todo mundo que está aqui, e que chegou no horário, obviamente, ouviu isso, não ouviu? Você acaba de receber um pouquinho mais de talento. O que fazer com esse talento?
tem duas alternativas. Você pode ouvir falar sobre a livre graça de Cristo, encher a sua aljava de um pouquinho mais de talento que Deus está te dando, sair aí fora e viver a sua vida como se nada disso tivesse importância. Infelizmente, essa é a maior prática da Igreja de Cristo Jesus no mundo atual. Uma igreja cheia, uma igreja robusta, uma igreja que recebe talentos, uma igreja que, se a gente fosse aplicar no sentido de comer e beber, ela seria aquela igreja bem grande, bem forte, que não tem mais onde botar alimento dentro dela. E ela sai da porta da igreja e ela volta no domingo seguinte só para se alimentar mais, mas ela não usa essas coisas que ela recebe para absolutamente nada. Absolutamente nada. É impensável a gente aceitar isso de forma calada. E é absurdo a gente não perceber no dano que nós estamos causando quando nós fazemos isso. Vamos aplicar ainda mais isso. Vamos pensar nos pais que têm filhos. Meu irmão, se você conhece o Evangelho de Cristo Jesus, se você conhece ao seu Redentor, se você sabe a importância que é ser lavado e redimido pelo sangue do Cordeiro, se você sabe que é necessário que você seja limpo e que você precisa de um Salvador por causa do seu pecado, por causa do seu estado anterior a Cristo, é totalmente inaceitável que você não ensine isso para o seu filho. Não é uma vez na semana, não é uma vez no mês, não. É todo dia, todo segundo, ensiná-lo, inculcar nele a necessidade que ele tem de reconhecer essa verdade que você sabe. E se você não está se dedicando a ensinar o seu filho a conhecer o Evangelho de Cristo como você deveria, é porque você não está usando o seu talento da maneira como você deveria. Entende? É como se você estivesse recebendo 5 talentos e estivesse enterrando os 5, sem multiplicar nada. E olha que a melhor forma da gente evangelizar é dentro da nossa casa, não é verdade? Porque o seu filho não tem tanta alternativa assim. Ele ouve os pais, porque ele é ensinado a honrar os pais, a respeitar os pais, para cumprir inclusive o que a Escritura está ensinando. Agora imagine você no seu trabalho, imagine você na rua, no relacionamento interpessoal, de você com seus amigos, com seus familiares. Todos esses ambientes são ambientes onde você é chamado para multiplicar os seus talentos, para glorificar a Deus, para honrar o seu nome, para fazer o seu nome conhecido em toda a terra, para que o mundo veja que há um Senhor, e esse Senhor está sobre todos, e que todo o universo precisa de conhecer esse Redentor que salva, que limpa, que lava os pecados. Está vendo que perigoso é quando a igreja recebe o seu talento e ela guarda o seu talento enterrado em algum lugar? É curioso a gente pensar que hoje o mundo clama, né? A gente olha para o mundo e a gente vê que o mundo está desesperado. O mundo está desesperado. A loucura no mundo, ela está se multiplicando de uma forma catastrófica. Até coisas basilares hoje estão sendo negadas pelo simples fato de que os homens, eles não podem aceitar as verdades de Deus. Tudo que Deus faz, eles querem questionar e eles estão numa loucura tão intensa que até o mais básico, que um ser mais, uma pessoa mais simples pode entender, está sendo propagado como uma mentira. E a gente olha para essa loucura toda e pensa, nossa, que loucura, o que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer é usar o talento para o benefício do mundo que a gente vive. O mundo prega loucuras porque
a verdade não está sendo ensinada. Quando a igreja se cala e para de falar a verdade, a mentira, ela se torna o padrão. E é por isso que tenta-se todos os dias calar a igreja de Cristo Jesus. Em vários países do mundo isso já é comum. A igreja, ela não pode pregar o evangelho publicamente, por exemplo. Em outros lugares, a igreja não pode se reunir em cultos públicos. Eles estão tentando negar a verdade ao mundo. Mas esses talentos precisam ser usados. Esses talentos precisam ser ensinados. A gente tem uma oportunidade, a gente tem uma missão, a gente tem um chamado, que é utilizar esses talentos em benefício do reino de Deus. E se você recebeu 5, multiplique ao máximo seus talentos. Cada um de nós também recebe um talento numa medida diferente. Não é que cada um de nós vai ser cobrado da mesma forma, não. O Senhor conhece quem você é, Ele sabe do seu potencial, e é por isso que Ele dá para um 5, para outro 2 e para outro 1. O que fazer, entretanto, a resposta do que fazer com esse talento é a mesma. Não importa se você tem 5, se você tem 2 ou tem 1. Você tem que usar esse talento para glorificar a Cristo, para multiplicá-lo e para cumprir a sua missão. Essa é a perspectiva que a gente tem que entender. Então, pensando aí nas crianças, por exemplo, quando você está lá na sua escolinha, quando você está com outras crianças brincando ali fora, você tem que usar o seu talento, o talento que Deus te deu. Você tem que, por exemplo, evitar brigas. Quando parece que não tem mais saída, você está bravo com o seu amiguinho, lembra que Cristo te perdoou do seu pecado. E mostre graça para aquele que está te deixando irritado. Quando você vê 2 brigando, aparta a briga, não entra na briga defendendo ninguém, não. Ajuda a acabar com aquela discussão. Seja uma pessoa que traz paz. Se você vê o seu amigo fazendo uma coisa errada, chama ele ao arrependimento, fala, olha, isso não é aceitável, não. Viva uma vida reta, viva uma vida justa. Se arrependa, mude. Uma criança pode multiplicar muitos talentos, porque ela também recebe dádivas do Pai. E nós, adultos, então, a responsabilidade é muito maior. E aí a gente entra nessa outra perspectiva de responsabilidade. A gente recebe uma quantidade de talentos diferente. A nossa responsabilidade também é diferente. Se você tem muitos talentos, se o Senhor tem te dado muito da sua graça, da sua misericórdia, e você não usa esses talentos, se você não os multiplica, o seu dano é muito maior do que os outros. Já pensou se fosse o contrário? O que tem 5 talentos enterrou, o que tem 2 multiplicou por 2 e o que tem 1 multiplicou por 2. No final ia ter 6 talentos multiplicados e 5 não multiplicados. Ganhava do que tem 5 no final. A ideia é que nós temos responsabilidade. Esse Senhor, Ele é um Senhor que vai nos cobrar por isso. E olhe a resposta, a recompensa que esse Senhor dá. Aos que multiplicaram, Ele chama esses que multiplicaram de 2 expressões. Eles são bons, eles são fiéis. Eles são bondosos, eles são fiéis àquele que é o seu Senhor. O Senhor reconhece aquele que está usando os seus talentos para o benefício do reino de Deus. E a gente tem que perceber isso, porque a gente tem que entender que existe um Senhor olhando para nós o tempo todo. Então, se você tem muitos talentos e você simplesmente não os usa, você tem que ter noção de que esse Senhor, Ele te conhece, Ele está vendo o que você está fazendo. Ele se reconhece que você é bom e fiel. A resposta dele é: você terá alegria na presença do Senhor. Ele dá alegria na sua presença para aqueles servos bons e fiéis. Ele reconhece que a gente usou o talento que Ele nos deu para o benefício dele mesmo.
E a gente tem que entender que o evangelho é exatamente isso. Não é que você recebe o talento para a sua glória, não é que você recebe o talento para o seu reconhecimento, não é que você recebe os talentos para você se tornar uma pessoa grande. Isso é contrário ao que o Senhor está querendo da sua igreja. Você recebe os talentos para que o seu Senhor seja mais rico. Você recebe os talentos para que o seu Senhor seja mais poderoso, para que eles tenham mais influência, para que o nome dele cresça e para que ele se torne mais evidente em toda a terra. E é exatamente essa a função da igreja de Cristo. A igreja de Cristo não está no mundo para brilhar. Ela não está no mundo para ela ser vista, para ela ser reconhecida, para todo mundo olhar e falar: nossa, que igreja fantástica, que povo lindo, que povo bacana, eu queria tanto ser parte dessa igreja. Não é esse o fim da igreja. A igreja, ela brilha genuinamente quando o povo olha para a igreja e eles veem Cristo nessa igreja. A ideia é que eles vão olhar para a luz que nós estamos resplandecendo e eles não vão falar: eu quero essa igreja, mas eles vão falar: eu quero esse Cristo, que é o Senhor dessa igreja. O nosso serviço é para Ele ser visto, para Ele ser reconhecido, para Ele ser exaltado, porque a nossa função é fazer o nome dEle crescer, ser mais grandioso e brilhar mais. E assim a gente vai estar multiplicando talentos. A gente recentemente teve alguns destaques na mídia nacional, bem ruins nesse sentido. Igrejas sendo envolvidas, igrejas e pastores, né, sendo envolvidos aí em trambiques. Eu não sei se aqui tem essa expressão, em Minas tem. Trambiques, uns amarrados, fazendo coisa errada com político, fazendo coisa errada com empresário. Igreja que devia estar glorificando ao Senhor, está mostrando a luz de Cristo, estão usando os meios desse mundo para crescer, para se enriquecer, para se glorificar, para se exaltar. E aí agora, aparentemente, a vergonha de quem? A vergonha nunca cai sobre a igreja, né? Ela vai apontando para Cristo. Olha só esse povo cristão aí, o que eles estão fazendo? Olha aí, ó, isso aí que Jesus está ensinando, esses caras que estão roubando aí no meio dessas falcatruas todas, trazendo vergonha para o Evangelho, porque eles escolheram brilhar mais do que o seu Cristo. E para brilhar mais do seu Cristo não tem jeito, você vai se envolver em algo errado. Você vai querer glória que não pertence a você. E nas Escrituras isso está muito nítido. Toda vez que a igreja quer brilhar mais do que o seu Senhor, ela perde, ela caminha para a sua própria destruição. Então a gente tem que entender isso. A gente é bom e fiel quando o nosso Senhor, Ele é exaltado por meio da nossa vida. A gente vai aplicar isso melhor no final. Os outros, o outro no caso, que aqui é o servo de 1 talento, que escondeu tudo, ele também recebe adjetivos da parte de Deus. Jesus vai virar para ele, o Senhor vai virar para ele e dizer: você é um servo inútil e você é um servo negligente. O resultado desse servo é que ele é lançado nas trevas. O Senhor dos talentos é quem fala isso, não sou eu não, está lá no versículo 30. O servo inútil, o Senhor diz: lançai-o nas trevas. De servo, ele passa a ser lançado nas trevas, onde haverá o quê? Está escrito aí: choro e ranger de dentes. Isso para mim é algo extremamente preocupante. Eu não sei se para você também é, não, mas na minha opinião deveria ser. Qual o tamanho da igreja de Cristo hoje no mundo? É uma quantidade absurda de gente, absurda de pessoas que aparentemente é levada, é ensinada a andar nos caminhos de Cristo Jesus. Agora, quando a gente olha para esse mundo, a gente vê esse povo todo mostrando a glória desse Senhor,
a gente não está vendo a glória de Cristo por meio da igreja. A maioria dos cristãos ao redor do mundo, eles estão sendo cristãos negligentes com aquilo que eles têm. Eles estão se tornando servos inúteis, porque eles simplesmente não conseguem fazer nada com os talentos que o seu Senhor tem. E o que é mais absurdo é que pelo menos esse servo aqui, ele não faz nada com medo do seu Senhor. A igreja atual, ela não faz nada, não é com medo do Senhor, não. Ela não está nem aí para o seu Senhor. Ela está com medo do mundo, ela está com medo de perseguição, ela está com medo do que os seus amigos vão pensar, ela está com medo de perder um colega, de brigar com um parente, ela está com medo de coisas desse mundo, medo de perder o emprego, medo de não ter a posição que tinha antes. Medos que revelam uma igreja muito mais carnal do que uma igreja espiritualmente sadia, que vai ser vista como a igreja bondosa e fiel, que vai entrar na alegria do Senhor. Você consegue ver o perigo disso? O perigo o perigo que nós podemos estar correndo em sermos hoje esses servos inúteis e negligentes, que se alimentam diariamente quando leem a Escritura, que se alimentam dominicalmente quando vêm na igreja do Senhor para ouvir uma palavra fiel, e estão cheios de uma mensagem verdadeira, fiel e cheia de poder e glória, mas eles não estão fazendo nada com tudo isso. Uma igreja inútil. Meus irmãos, infelizmente eu já fui em muitas igrejas inúteis, enquanto eu vivi essa vida. E ó que eu não sou tão velho assim não, mas eu sou o mais jovem dos pastores, só deixar isso registrado. Mas eu já fui em igrejas inúteis. Eu já fui em igrejas que eu perguntei para eles assim: meus irmãos, quando foi a última vez que vocês fizeram o batismo e a profissão de fé de um não crente? Curiosamente, nem os presbíteros lembravam. O pastor da igreja era novo, ele falou assim: ó, desde que eu estou aqui eu nunca vi um não crente sendo convertido ao evangelho. Ao conversar com alguns membros, alguns deles me falaram: ó, eu estou aqui há 20 anos, eu nunca vi um batismo nessa igreja. É uma igreja aparentemente saudável, uma igreja que tem uma bela teologia, uma igreja que o culto dominical deles é difícil de ver qualquer defeito, tudo é aparentemente lindo, mas o que eles estão fazendo com esse talento? Eles estão jogando todo esse talento fora, porque o seu talento, ele não muda ninguém. Os filhos deles, curiosamente, eles estão saindo da igreja. Eles não ficam, as igrejas estão se esvaziando. Sobram poucos, depois de muitos e muitos anos, que são mais velhos e usualmente financeiramente bem, mas a igreja não tem mais eficácia e poder nenhum. Isso não é uma história nova. A igreja na Europa viveu isso, e hoje a igreja praticamente não existe. A igreja na América do Norte, Canadá, ela tem vivenciado isso. E isso, de surpresa, as igrejas brasileiras já estão vivenciando isso. O que antes era algo distante, começou a ser algo real para nós aqui. Por quê? Porque a igreja escolheu ser inútil e negligente. Escolheu de brilhar a luz de Cristo e fazer que Cristo seja exaltado por meio da sua vida. E aí, já caminhando para um fim, vamos ver se eu consigo passar o slide. Eu tenho algumas perguntas para fazer antes da gente fechar tudo com uma conclusão. Como
você tem usado os seus talentos? A aplicação dessa mensagem é muito simples. Se a gente for pensar no ensino de Cristo, ele é bastante didático. Ele não está fazendo aqui manobras para você ter que entender só se você for no grego, só se você estudar profundamente as palavras. Não. Essa parábola aqui é para qualquer um que está aqui agora, seja você com 4 anos ou com 84 anos, é fácil de entender. Como usar os talentos? Você tem usado os seus talentos? Você tem feito diferença no mundo que você foi chamado a servir? Você se vê hoje como o quê na igreja de Cristo? Você entende que você tem um chamado, que você foi chamado à mordomia de algo que lhe foi entregue? Deus te chamou para cuidar de uma coisa. Ele te chamou para servi-lo cuidando de algo que Ele te entregou, que é o Evangelho que Ele te deu de presente, de graça, sem você ter que dar nada em troca. Ele te deu a salvação, Ele te deu vida eterna, Ele te deu a glória dos céus. Cristo fez com que você fosse chamado por Deus de filho. A gente não merece ser filho, mas a gente é chamado de filho. Você não é um estranho ao Redentor de toda a glória. Ele te conhece, Ele sabe o seu nome. E o que você tem feito com os talentos que Deus te deu? Veja bem, uma igreja que não usa os seus talentos, ela vai morrer. Ela vai morrer. E quantos mais talentos nós ganhamos, mais responsabilidade nós temos. E aí eu vou ter que ser sincero para os irmãos, que a gente está em maus lençóis. Porque Deus tem nos dado demais. Deus tem nos dado tantos talentos, que a nossa responsabilidade, ela é gigantesca. A gente faz parte de uma igreja que eu entendo ser uma igreja fiel a Cristo. Uma igreja que nos seus estudos, ela ouve a palavra de Deus ser proclamada e pregada. Uma igreja que é estimulada a viver um evangelho saudável. Uma igreja que é confrontada quanto aos seus pecados. Uma igreja que tenta louvar e engrandecer o nome de Deus de forma fiel. Uma igreja que tenta prestar um culto fiel a Deus. São tantas coisas que nós temos e que tantos outros não têm, que tantas outras igrejas não têm. A nossa responsabilidade é muito grande. Além disso, a gente tem algumas características que outras igrejas também não têm. Nós temos liberdade. Você entende que é diferente você ser um cristão aqui e ser um cristão na China, na Coreia do Norte, no Afeganistão, na Turquia? Meu irmão, quantos privilégios e talentos a gente está ganhando. Se você sair na rua para pregar o evangelho, se você estiver morando, por exemplo, na Coreia do Norte, não tem alternativa para você. Você vai ser morto, julgado e morto. Não vai passar um dia de mais de vida, não. Você não vive num país em meio à perseguição. Você recebeu a dádiva de Deus de nascer num país onde há liberdade religiosa, onde você pode proclamar o evangelho para qualquer pessoa e você não vai ser preso por isso. Não tem quem impeça você de falar a verdade do Senhor e de viver o evangelho de forma genuína e sincera. Que responsabilidade que a gente tem. É uma responsabilidade muito grande. A gente vai ter que prestar conta desses talentos um dia. Você entende isso? Você vai ser chamado perante esse Senhor e Ele vai olhar para você, Ele vai falar assim:
cadê o meu talento? O talento que eu estou te dando durante toda a sua vida. E aí, a sua resposta vai ser o quê? Aqui estão os talentos que eu estou devolvendo. Ou você vai virar para ele e falar: eu não fiz nada com o talento que o Senhor me deu. Eu recebi, eu fui muito abençoado, mas eu enterrei tudo que o Senhor me deu e não fiz nada com isso. Nada com isso. Você entende a responsabilidade? Se Cristo te chamar, você vai ser um servo bom e fiel? Ou você vai ser visto como um servo inútil e negligente? Essa parábola tem um peso muito grande para a igreja. Ela tem um peso alto. Porque aqui Cristo, Ele está falando de uma responsabilidade que a igreja tem que não pode ser negada. A gente tem que entender a profundidade do que o Senhor Jesus está tentando ensinar para a igreja, porque isso é fundamental para nós como cristãos. E se você entender a mensagem que essa parábola está falando, você provavelmente não vai sair daqui da mesma forma como você entrou. Porque você tem que entender que não importa o que vem por aí, você é chamado para glorificar o nome do seu Rei. Não importa o que tem à sua frente, você é chamado para isso. Se você se vê como um servo negligente, se você tem sido um servo inútil, você sabe o que precisa mudar ou não sabe? Você tem que fazer esse tipo de meditação. Não é simplesmente sair daqui e falar: não, vou usar meu talento. Você tem que começar a pensar profundamente a respeito da sua maneira de adorar a Deus, não só na igreja, mas também fora da igreja. Você tem que entender que os seus talentos, eles são usados o tempo todo. É o jeito como você trata a sua esposa, é a maneira como você se relaciona com os seus filhos, é a maneira como você responde às situações em que o seu trabalho exige. Quando você é chamado a mentir, você é chamado a fingir que não está vendo alguma coisa que está acontecendo ali, e você sabe que você tem um Deus sobre você que te chama a ser fiel a Ele, e não às situações desse mundo. É você se deparar com aquele tio, com aquele primo, com aquele avô, que fala para você: olha, não quero saber de religião. Ou então ele vai falar: eu odeio crente. E para você evitar desgaste, transtorno, problema para você, o que você faz? Você se cala. Você tem que entender que você não é chamado a se calar. Vamos aplicar isso segundo as Escrituras. Estevão, diante dos judeus que tinham acabado de matar Cristo. Gente, Estevão ia viver muito tempo. Imagina a bênção que ele ia ser para a igreja, né? Se ele continuasse, um homem que fez aquele sermão em segundos. Um sermão profundo, teologicamente aplicado, um sermão que traz a história da igreja, a história de Israel, que faz conexões entre Antigo e Novo Testamento. Aquele homem é 10 vezes melhor que Calvino, 20 vezes melhor que Agostinho, era um santo na terra. Se ele tivesse calado a boca, ele estava lá. Quantos escritos não haveriam de Estevão? Mas o seu talento foi usado naquele último sermão para confrontar o pecado dos judeus. O resultado disso foi a sua morte. Mas no fim, ele abre os seus olhos, ele vê Deus, Cristo Jesus, levantado diante do trono, como quem está pronto a recebê-lo com os braços abertos. Servo bom e fiel, sendo apedrejado. Você consegue entender isso? Bondade e fidelidade não significa paz e tranquilidade. Bondade e fidelidade significa encontrar a alegria do Senhor. Mas para que a alegria do Senhor chegue, preços terão que ser pagos por mim e para você, para que esse talento seja multiplicado, para que o seu talento ele seja visto e
multiplique 2 vezes mais, quantas vezes o Senhor quiser fazer multiplicar, mas que eles sejam multiplicados para a glória do nome de Cristo Jesus. Não podemos nos calar, não podemos fechar os nossos olhos, não podemos abandonar o chamado ministerial que nós temos. E aí, fechamos nesse slide, que fala a respeito da tragédia da oportunidade perdida. Aquele homem que tem um talento, escondeu o seu talento, e foi entregar um talento para o Senhor. O fim é a treva, é trevas. Tem outra chance para quem foi lançado nas trevas? Tem resgate que ele possa pagar? Se o resgatador lançou ele nas trevas, tem outro resgatador para se encontrar? Abaixo dos céus não existe nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. É só Cristo Jesus. Até aqui, meus irmãos, talvez você tenha vivido muitas tragédias na sua vida. Tragédias de oportunidades perdidas. Tragédias de você ter oportunidade de glorificar Cristo no seu casamento, e você escolheu não glorificar, por qualquer que seja o motivo. A tragédia de você ensinar o seu filho nos caminhos do Senhor, e talvez você ter desprezado isso até aqui. Que tragédia, mas isso pode ser mudado. A tragédia de escolhas erradas em situações que não podem ser mudadas, de se envolver em situações comerciais que você não devia ter entrado, e manchar o nome do seu Senhor, de ter escolhido mentir em situações em que a verdade precisava ser dita. Que tragédias já foram feitas por causa dos nossos atos impensados e por a gente não ter usado os talentos que Deus nos deu. Quantas pessoas já apareceram do nada na presença de você, querendo ouvir o Evangelho de Cristo Jesus, e você simplesmente não falou nada. É curioso pensar, né? Que às vezes a igreja ora por isso. Deus, me dá a chance de pregar o Evangelho. Mas quando surge um momento em que você fala assim, agora eu acho que dá para falar de Cristo para essa pessoa, e você fica com medo, receoso, fica meio balançado, e aí a conversa vai acontecendo, e você não falou nada, e aí muda o assunto, e você fala assim, não, vou esperar a próxima oportunidade, e ela nunca mais vai vir, porque aconteceu a tragédia da oportunidade perdida. A chance de você pregar o Evangelho para aquela pessoa passou. Ela abriu o coração, e em vez de trazer a verdade de Cristo, você se calou. A igreja, ela tem que se deparar com essa tragédia, para ela entender a importância da sua fidelidade. Quando nós deixamos de ser fiéis, nós deixamos de glorificar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você deixa de aplicar o Evangelho na sua vida, o seu Senhor, Ele é desprezado. Você não recebeu talentos para você ver tragédias acontecerem ao seu redor. O Evangelho é um Evangelho que muda, que nos faz nova vida em Cristo Jesus. E essa nova vida a gente tem que entender de uma vez por todas, que envolve uma mudança completa de quem nós somos e do que nós fazemos. Meu irmão, não se preocupe mais com nada que diz respeito a esse mundo. Não estou falando para você parar de trabalhar, parar de cuidar da sua família, parar de fazer almoço, limpar a sua casa. Não tem nada a ver com isso não. Mas é que o seu coração não pode estar nessas coisas. O seu coração tem que estar em Cristo.
Viver esse mundo é uma jornada curta a caminho da nossa verdadeira terra. Para que você vive nesse mundo agora? Qual o seu objetivo? O meu objetivo e o seu objetivo tem que ser a presença de Cristo Jesus. Porque é para isso que a gente vive. Ah, mas eu quero ser um médico, eu quero ser um enfermeiro, eu quero ser um advogado, ou eu quero construir um escritório, eu quero que a minha empresa cresça. Para que isso tudo? Se Cristo não é o foco principal, se o objetivo final não for Ele, há um erro gigantesco que precisa ser corrigido, porque tudo isso lhe foi dado para que o nome dele cresça, para que ele seja exaltado, para que ele seja glorificado, para que o nome dele resplandeça em todo o mundo e que o seu talento multiplique para a glória dele. Essa é a única função que a gente tem. O resto é graça e alegria na presença de Deus. Então, igreja de Cristo Jesus, que a gente não desperdice as nossas oportunidades. Que você seja o marido que você foi chamado a ser, o pai que você foi chamado a ser, a esposa que você foi chamado a ser, a mãe que você foi chamado a ser, para que você seja um filho que honra os seus pais, para que você seja um avô que continue ensinando e cuidando dos seus queridos, para que você seja um crente que glorifique a Cristo com a sua vida, para que você foque sempre em Cristo, e que para que Ele apareça, e para que todos nós possamos desaparecer, no fim, que Ele seja glorificado, e a gente vai encontrar a salvação em Cristo Jesus. Que Deus nos ajude, meus irmãos, que Ele nos capacite, e Ele nos faça crescer cada vez mais na presença dEle. Vamos orar. Eu vou pedir que o reverendo Timóteo possa vir aqui à frente, fazer essa oração e também encerrar essa escola dominical. Vamos orar, irmãos. Pai querido e amado, nós te rendemos graças pela Tua palavra. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos dá o privilégio de conhecer mais, de crescer no conhecimento do Senhor. Mas nós queremos pedir a Tua misericórdia, Pai, para que nós não sejamos meramente ouvintes da Tua palavra. Nós queremos ser operosos praticantes da Tua palavra. Ó Deus, não permitas, Pai, que o nosso coração esteja endurecido, Pai, como este servo infiel da parábola, negligente. Mas nós queremos ser encontrados fiéis, queremos ser encontrados, Pai, bondosos, servos que respondem ao Teu chamado, que respondem, Pai, às Tuas ordens. Livra-nos, Pai, de vivermos um cristianismo raso, superficial, sem verdade. Mas nós queremos, Pai, que o Teu nome seja visto em todo o nosso proceder. Tem misericórdia de nós, Senhor, e nos abençoe. Fala ao nosso coração dia após dia e nos ajuda a praticar a Tua palavra. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, temos encerrado assim a nossa escola dominical. Aqueles que nos visitam, às 18 horas temos culto ao Senhor. Então prepare-se para estar conosco, para louvar o Senhor, para engrandecer o Seu nome. Aqui ao lado nós temos agora um pequeno lanche. Então você que nos visita, é uma cortesia da igreja para que tenhamos um momento de comunhão. Não vá embora logo depois. Então fique um pouquinho conosco para que possamos conhecê-lo.